Esta história aconteceu há mais de 10 anos, quando eu ainda era estudante. Contém alguns detalhes de violência gráfica e crueldade contra animais, então a descrição é aconselhada. Um pouco de contexto: como a maioria dos estudantes, eu estava sempre sem dinheiro. Tinha alguns trabalhos paralelos, além do meu emprego de meio período, para ganhar um dinheiro extra. Um deles era cuidar de casas e animais de estimação. Sempre amei animais, então, quando um casal me contatou para cuidar da casa deles enquanto estavam em uma viagem ao exterior, aceitei na hora. O último cuidador havia desistido, deixando um filhote de Golden Retriever de 6 meses completamente sozinho. O fato de que eles prometeram me pagar a taxa completa de 2 semanas por ficar apenas alguns dias era ainda mais atraente. Mal sabia eu como isso tudo acabaria. Mal peguei os detalhes e as chaves com o agente e me dirigi à casa. Cheguei lá depois das 17 horas e já estava quase escuro, era início da primavera. A casa era muito agradável, mas fazia divisa com uma área não tão boa, propensa a crimes, invasões de casas e roubos, etc. Isso não me incomodava muito, pois achava que nada aconteceria comigo. Eu sei, era jovem e ingênuo. As primeiras 4 noites foram tranquilas. Assisti a filmes, relaxei na jacuzzi e simplesmente me diverti. Os proprietários não retornariam até o 5º dia, bastante tarde à noite. No último dia, recebi uma ligação deles por volta das 22 horas. Disseram que o voo seria atrasado e que iriam ficar em um hotel, fazendo a viagem de 3 horas e meia de volta na manhã seguinte. Perguntaram se eu poderia dormir lá mais uma noite, o que estava bem para mim. Já estava hospedado lá e ainda tinha meu equipamento noturno. Liguei para meu pai para avisá-lo sobre a mudança de planos. Eu ainda morava com meus pais na época. Ele especificamente pediu o endereço. Normalmente, eu não queria dar detalhes como esse porque achava que já era adulto o suficiente para me cuidar, mas ainda acredito que isso provavelmente salvou minha vida. Eventualmente, fui dormir por volta da 1h da manhã. Parecia que eu tinha acabado de deitar quando ouvi uma janela quebrando. Assim que me levantei, ouvi o que parecia ser passos correndo pelo corredor. A primeira coisa que fiz foi pegar meu telefone e apertar o botão de redescagem. Meu pai foi o último número que liguei e esperava que ele acordasse assim que ouvisse o telefone tocando. No entanto, quando estava me levantando da cama, derrubei o telefone e ele deslizou entre a cabeceira e o colchão, mas eu não desliguei a ligação. Se meu pai atendesse, ele ouviria o que estava acontecendo. Um homem entrou no quarto tempestuosamente. Vi que ele tinha uma faca na mão. Quando me viu, levantou-a acima da cabeça e veio em minha direção. Uma coisa que esqueci de mencionar é que esta história se passa na África do Sul e, infelizmente, a África do Sul tem muitos crimes. Os roubos e invasões domiciliares geralmente são muito brutais e violentos. As pessoas são assassinadas e torturadas se retaliam ou não cooperam com os intrusos. Caí de costas na cama e, por instinto, quando ele se aproximou, chutei com as 2 pernas o mais forte que pude. Não sou um cara pequeno. Tenho 1,90 metros, e na época, pesava cerca de 100 kg e era forte. Quando não estava na escola ou trabalhando, geralmente estava na academia levantando pesos. Naquela época, conseguia facilmente levantar 115 kg no supino e 160 kg no agachamento. Quando meu pé fez contato com o intruso, ele foi completamente levantado do chão e jogado contra a parede. Felizmente, a faca caiu da mão dele também. Antes que ele tivesse a chance de se levantar, eu estava em cima dele, pressionando meu joelho direito em seu rosto. Sabia que minha vida estava em jogo, então coloquei força extra. O cara desmaiou como um saco de batatas, mas antes que eu pudesse me levantar, ouvi o som de uma pistola sendo carregada e congelei. Parecia que todo o sangue tinha drenado do meu corpo e fiquei entorpecido. Lembro-me de que a única coisa que passou pela minha cabeça foi que, se eu fosse baleado, preferiria morrer a ficar incapacitado.
O segundo intruso segurou a pistola contra minha cabeça por aquilo que parecia horas, mas provavelmente foram apenas uns 10 segundos. Ele eventualmente falou em um inglês quebrado, mandando eu me deitar na cama de bruços. Eu estava em pânico, mas sabia que ele atiraria se eu não cumprisse. Fiz o que ele disse. Ele jogou o cobertor sobre mim e eu me encolhi na posição fetal, com as costas contra a parede, para que, se ele quisesse me esfaquear, minhas pernas e braços protegessem meu corpo. Durante toda essa confusão, eu tinha esquecido completamente que liguei para meu pai e ele podia ouvir tudo o que estava acontecendo. Ouvi um terceiro homem entrar no quarto. Ouvi-o falando com o homem com a arma, parecia que estava falando português. Eu não entendia o que ele dizia, mas podia reconhecer vagamente o dialeto. O homem que entrou tentou levantar o primeiro cara do chão enquanto o outro começou a saquear a casa. Foi mais ou menos nessa hora que ouvi o som de pneus derrapando quando um carro parou do lado de fora da casa. Logo ouvi alguém gritando. Demorei um segundo para perceber que era meu pai. Os 3 homens dentro da casa começaram a entrar em pânico e correram para fora pela porta dos fundos, mas meu pai começou a atirar, disparando na direção deles. Eu sei que meu pai errou de propósito, porque se ele quisesse atirar neles, teria conseguido. Ele é ex-militar e um atirador de elite que já ganhou competições de tiro no passado. No entanto, dadas as políticas da África do Sul, junto com a divisão racial, ele teria grandes problemas se tivesse matado um deles, independentemente das circunstâncias. Quando tudo terminou, chamamos a polícia e fomos para o carro do meu pai esperar por eles. Levou mais de 1 hora para chegarem, com alguma desculpa sobre não haver veículos disponíveis quando a chamada chegou. A essa altura, eu tinha me acalmado e comecei a procurar o cachorro. Não consegui encontrá-la em lugar algum. Pedi uma lanterna ao meu pai e comecei a vasculhar o quintal. Quando cheguei ao canto, a vi deitada no chão. Ela estava morta. A polícia encontrou alguns pedaços de carne envenenada. Isso é uma prática bastante comum para criminosos aqui, é uma forma de lidar com cães de guarda em um local que foi alvo de um roubo. Eu estava furioso. A polícia acabou sendo inútil também, pareciam nem se importar. A essa altura, o sol já estava nascendo. Peguei minha bolsa e telefone, tranquei a casa da melhor forma possível sem tocar em nada e fui para casa atrás do carro do meu pai. Só quando chegamos de volta é que consegui ouvir o lado do meu pai da história. Ele disse que, quando atendeu minha ligação, só conseguia ouvir gritos e sons de luta. Quando não respondi, ele saiu correndo de casa e correu para lá. Felizmente, ele havia pedido o endereço mais cedo naquela noite e conhecia a área bem o suficiente para saber exatamente qual casa era. Meu pai chegou lá rapidamente, permaneceu na linha o tempo todo, desligando apenas quando parou no portão. A casa dos meus pais ficava a cerca de 10 quilômetros de distância, através de uma área residencial. Normalmente, era uma viagem de 20 minutos. A duração da chamada foi de 7 minutos e 13 segundos. Encontrei um detetive mais tarde naquele dia e dei meu depoimento completo. Os proprietários chegaram ao mesmo tempo. O resto do dia é um borrão, enquanto eu estava saindo do choque da adrenalina. Mas essa não é onde a história termina. Cerca de 7 ou 8 meses depois, recebi uma ligação do detetive dizendo que haviam capturado os caras e que eu precisava ir a uma linha de reconhecimento para identificá-los. Eu disse especificamente que não vi os rostos deles, pois estava escuro e, depois que o cara segurou uma arma na minha cabeça, jogaram um cobertor sobre mim. Eu só conseguia ouvir o que estava acontecendo, não conseguia ver nada. Ela me assegurou que haviam correspondido às impressões digitais e que me mostrariam as fotos deles antes da linha de reconhecimento. Pode parecer um pouco antiético, mas isso é África do Sul. As coisas funcionam de maneira diferente aqui. Eles queriam ter o máximo de provas possível contra eles e você entenderá por que em 1 minuto. Quando cheguei à delegacia, não era como nos filmes. Não havia vidro de sentido único ou uma sala separada.
Eles trazem os caras para a mesma sala e os fazem ficar contra a parede. O que me disseram ser o líder deles era o homem que eu acertei no rosto. Ele me olhou com mais ódio do que eu já tinha visto na vida. Tinha os olhos de alguém que cortaria sua garganta sem hesitar. O nome dele era Joseph Dragon. Ele passou um dedo pelo pescoço e fez um gesto de cortar a garganta. Você sabe do que estou falando. Quando ele saiu da sala, o detetive me deu uma cópia da ficha criminal dele. Ele era um verdadeiro modelo de cidadão, com 4 acusações de assassinato, 8 ou 9 acusações de tentativa de assassinato, várias acusações de agressão, mais de 100 invasões domiciliares, e claro, agressão sexual. Eu estava chocado. O detetive me disse que, se eu não tivesse derrubado ele primeiro, provavelmente não estaria vivo hoje. Mas a história não termina aqui. 3 dias depois, recebi uma ligação do detetive dizendo que eu deveria ter cuidado, pois Joseph havia escapado da custódia e ainda não haviam conseguido localizá-lo. Eu não estava muito preocupado, pois o roubo não foi na minha casa e eu havia trocado de veículo, então ele provavelmente não seria capaz de me encontrar. Além disso, eu tinha obtido minha licença de porte de armas e carregava uma pistola comigo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não ouvi mais nenhuma atualização até 2 anos depois, quando encontrei o detetive em uma loja. Começamos a conversar sobre o caso e ela me contou que Joseph foi morto durante uma invasão domiciliar. Ele invadiu a casa errada e o proprietário estava esperando por ele. Foi baleado uma vez no estômago e outra no pescoço e, graças à resposta lenta dos serviços de emergência, ele morreu no chão da sala do homem, livrando a sociedade de um pedaço de lixo humano. Antes de encerrar, quero acrescentar algumas informações. Os 3 homens que roubaram aquela casa eram imigrantes ilegais de Moçambique. É uma opinião amplamente aceita na África do Sul que mais de 70% dos crimes violentos são cometidos por imigrantes ilegais, principalmente de origem zimbabuense, nigeriana e moçambicana. As coisas são organizadas de forma que é fácil para eles explorarem o sistema, pois nenhum desses países tem um tratado de extradição com a África do Sul. Então, se as coisas esquentarem, eles podem simplesmente fugir de volta pela fronteira e nada pode ser feito contra eles. Essa experiência me tornou mais vigilante, aumentou minha consciência situacional e também me deixou um pouco mais paranoico. Agora verifico e reverifico todas as trancas das portas à noite. O lado positivo é que consegui detectar e me remover de algumas situações potencialmente perigosas. Desde então, imigrei para um país mais seguro. Se ouço o menor ruído à noite, acordo instantaneamente. Felizmente, Joseph não está mais entre nós, mas para os outros 2 cúmplices, por favor, apareçam algum dia. Eu arranjarei sua partida rápida e reunião com Joseph no inferno. Há alguns anos, trabalhei em um acampamento de verão judaico no norte da Geórgia. Como muitos de vocês podem saber, a Geórgia é um estado bastante conservador, além de ser predominantemente cristão. Existem pequenas comunidades judaicas em alguns acampamentos de verão. Eu diria que este acampamento era mais culturalmente judeu do que religioso. Era um lugar para crianças que muitas vezes eram minoria para conhecerem outras crianças como elas. A equipe era de todo lugar. Tínhamos muitos australianos, muitos britânicos, alguns israelenses e outras pessoas de várias regiões dos Estados Unidos. Todas as noites, por volta das 21 horas, a maioria da equipe conseguia sair pela cidade por algumas horas. Claro, alguns de nós ficávamos para cuidar das cabanas e nos revezávamos. Nesta noite em particular, um grupo de cerca de 5 de nós decidiu ir a um bar local e tomar algumas cervejas. Tinha sido um dia quente e uma noite úmida, então decidimos nos sentar do lado de fora no pátio. Na maior parte do tempo, fomos extremamente bem recebidos pelos moradores locais. Nós trazíamos muita receita para a cidade durante o verão.
Comprávamos suprimentos nas lojas locais, alugávamos canoas para os acampantes e ocasionalmente saíamos para jantar depois de uma longa caminhada na trilha dos Apalaches. Era meados do verão, então já tínhamos ido aos bares desta área muitas vezes antes. Os 5 de nós sentamos ao redor de uma mesa bebendo e discutindo os eventos do dia, como colegas de trabalho geralmente fazem depois do trabalho. Cerca de 30 minutos depois, um cara que eu diria que estava na casa dos 20 anos veio até nossa mesa. Lembro-me distintamente de uma cicatriz irregular em sua bochecha, mas não dei muita importância na época. Depois de se apresentar, ele nos disse que estava tendo uma festa em sua casa. Disse que todos eram bem-vindos, brancos, negros, gays, heterossexuais, não importava. Achei estranho ele sentir a necessidade de especificar, mas nosso grupo já havia tomado algumas cervejas nesse ponto e estávamos nos sentindo bastante soltos. Ele continuou por mais um tempo e nada realmente pareceu estranho. Contamos a ele que trabalhávamos em um acampamento de verão na área e que não podíamos ficar até tarde e teríamos que voltar em breve. Cerca de 1 hora depois, estávamos prontos para sair. Nosso grupo saiu do bar para o estacionamento. Ao nos aproximarmos do carro, vimos o mesmo cara sair das sombras. Ele estava com alguém com a cabeça raspada e tinha um olhar de puro ódio nos olhos. Ele bateu com o punho na mão e depois tirou a camisa, revelando uma tatuagem nazista grosseira no peito. Meu estômago afundou. Um dos caras maiores do nosso grupo, Kevin, reagiu imediatamente puxando uma faca do bolso de trás. No acampamento de verão, a maioria da equipe carregava facas. Normalmente as usávamos para fazer fogueiras. Perguntamos o que eles queriam e eles começaram a gritar comentários antissemitas para nós e que iriam nos espancar. Kevin começou a andar em direção aos 2 homens, mas o contivemos. De repente, mais homens começaram a andar em direção ao estacionamento. O que aconteceu em seguida é um pouco confuso. Lembro-me de estarmos quase cercados, de puxarmos Kevin para o carro e de pedras batendo nas janelas enquanto saíamos em alta velocidade. Meu coração estava praticamente batendo fora do meu peito. Nunca mais voltamos a esse bar. No lado bom, quando compartilhamos a história no único outro bar da cidade, o bartender alinhou 6 doses para nós e disse que sempre seríamos bem-vindos em seu lugar e nesta cidade. Isso aconteceu há muito tempo, antes dos celulares se tornarem prevalentes. Eu era uma mãe nos meus primeiros 30 anos que acabará de levar meus filhos ao pediatra. O consultório do médico ficava em Mon, Geórgia, a cerca de 1 hora de distância, e eu estava levando os 2 mais novos dos meus 3 filhos para nossa consulta agendada. Na época, eles tinham 1 e 3 anos. Por morarmos tão longe, o consultório nos deu os 2 últimos horários do dia, e eu estava grata por isso. O médico havia acabado de construir uma nova instalação perto da rodovia, então a localização era bastante isolada em todas as direções, mas era um prédio muito bonito em comparação com o antigo local ao lado do hospital. O novo prédio também ficava bem recuado no novo lote. Meu Jeep Cherokee preto era apenas um dos 4 ou 5 carros no estacionamento quando chegamos. Estacionei perto da porta da frente, tirei as crianças das cadeirinhas, e durante a próxima hora mais ou menos, esperamos. Depois vimos o médico, pagamos e finalmente estávamos indo embora. Do lado de fora, meu Jeep era o único carro restante no estacionamento. Carreguei as crianças novamente nas cadeirinhas para a longa viagem para casa, mas quando a recepcionista trancou as portas de vidro da frente, por algum motivo meu carro não ligou. Sempre que virava a chave, só havia esse estranho barulho de clique. Reunindo as crianças mais uma vez, bati na porta da frente até que alguém nos permitisse entrar novamente e pedi para usar o telefone deles para ligar para um mecânico próximo. Encontrei um na lista telefônica, lembra-se dessas? O atendente com quem falei ao telefone disse que estaria lá, mas que poderia demorar um pouco. Informei minha localização e saí para voltar ao Jeep.
Abri as janelas e coloquei as crianças novamente em suas cadeirinhas, e esperamos. Vimos todas as luzes sendo apagadas no prédio e todos saíram, deixando os carros partindo um por um do estacionamento dos funcionários atrás do prédio, nos deixando completamente sozinhos. Passei muito tempo tentando cuidar das crianças, procurando lanches e uma mamadeira no carro, e garantindo que não estivessem ficando muito quentes. Embora o atendente da oficina tenha dito que provavelmente levaria um tempo, fiquei surpresa quando vi uma caminhonete entrar no estacionamento vazio e logo depois um homem sair dela. Ele sorriu, acenou e disse que iria levantar o capô. Era um homem de meia idade, um pouco desleixado, mas honestamente a maioria das pessoas que conheço que trabalham com carros geralmente são assim, especialmente no final do dia. Eu estava apenas grata por ele estar aqui, trabalhando no carro. Sentei-me novamente no banco do motorista com a porta aberta, esperando que ele me dissesse para tentar ligar o motor, mas ele parecia estar demorando muito verificando todas as conexões. Eu queria que ele apenas pegasse os cabos de ligação ou algo assim, mas ele nunca o fez. Sem sair do carro, perguntei o que estava errado. Ele respondeu, vá, é apenas um fio solto. Não é a bateria, e continuou fazendo o que estava fazendo. Eu não conseguia ver o rosto dele de onde estava sentada, mas suas mãos eram ligeiramente visíveis através daquela fenda horizontal longa entre o para-brisa e o capô levantado. Mais de uma vez ele disse que era apenas um fio solto. Você pode vir aqui rapidinho para que eu possa te mostrar qual é, para que isso nunca aconteça de novo? Lembro-me de sorrir e balançar a cabeça, dizendo que não havia razão para me mostrar nada, já que eu não entendia nada de carros. Agradeci educadamente e fiquei no banco do motorista, esperando pelo sinal inevitável para tentar ligar a ignição. Certamente isso estava chegando a qualquer momento. Em certo momento, lembro-me de pensar que ele estava definitivamente flertando comigo enquanto falava. Eu estava tentando, acima de tudo, ser educada e gentil, pois pensava que ele estava tentando nos ajudar, mas estávamos cansados, quentes e miseráveis, e, sinceramente, eu estava distraída com as crianças. Ele começou a parecer um pouco frustrado comigo porque eu não queria sair e olhar o motor. Lembro-me de pensar que certamente não queria deixá-lo bravo ao ponto de nos deixar sozinhos com o sol se pondo tão rapidamente. E então aconteceu a coisa mais estranha, outra caminhonete de repente entrou no estacionamento e, quando isso aconteceu, o homem de repente fechou o capô, correu para sua caminhonete e partiu rapidamente, sem nem mesmo dizer adeus. Fiquei confusa e um pouco ansiosa quando ele fez isso, porque não sabia quem estava chegando. Lembro-me de me sentir um pouco apreensiva por ele ter me deixado ali sozinha com meus dois pequenos, completamente desamparada. Por que ele não quis pelo menos ficar ou falar com quem acabava de chegar? Isso certamente parecia ser a coisa cavalheiresca a se fazer. Olhei ao redor e estava muito consciente mais uma vez de que não havia carros visíveis na estrada, nem casas nem empresas por perto, e o sol continuava a se pôr. Estava quase escuro quando essa nova caminhonete, sem identificação, parou ao meu lado. Saí do carro mais uma vez, desta vez um pouco mais apreensiva ao sair. O homem imediatamente se apresentou. Seu nome e voz pareciam coincidir com quem eu tinha falado ao telefone anteriormente. Na verdade, ele me chamou pelo nome e pediu desculpas por estar tão atrasado. Então ele me perguntou quem era o homem que acabará de sair. Aliviada e sem reação, apenas sorri de surpresa e disse que não sabia. Todo esse tempo achei que ele era você. Rimos juntos, e ele pegou seus cabos de ligação, andou na frente do meu carro, levantou o capô e começou a trabalhar. Imediatamente, sentei-me novamente no banco do motorista, de repente grata por, com um pouco de sorte, o ar-condicionado estar soprando a todo vapor em breve, enquanto ouvia o homem me dizer para tentar ligar o motor. Com o motor finalmente ligado, meu filho de 3 anos comemorou. Liguei o ar-condicionado na potência máxima, fechei todas as janelas e direcionei as saídas de ar para o banco de trás. Peguei minha bolsa para pagar. Saí do carro, dei alguns passos na direção dele para que pudesse me dizer quanto eu devia.
Ele veio até o meu lado do motorista, mas, em vez de me entregar a conta, ele passou direto por mim e pegou novamente aquele objeto estranho. Senhora, quero que olhe isso mais uma vez, disse ele, estendendo-o para uma inspeção mais próxima. Desta vez, me aproximei um pouco mais e olhei para ele em suas mãos. O objeto ainda parecia incrivelmente grande, possuindo uma qualidade quase de baioneta, exceto pelos pequenos orifícios no final. Nunca tinha visto nada parecido, e eu disse isso a ele. Enquanto segurava o objeto, ele falou baixinho, como se tentasse desesperadamente me fazer entender algo que de alguma forma ainda estava passando despercebido por mim. Essas não estavam escondidas no seu motor, senhora. Elas estavam bem em cima, o que significa que acabaram de ser colocadas lá. Abanei a cabeça e sorri. Elas estão obviamente muito antigas e enferrujadas, ao que ele apontou mais de perto e respondeu, sim, mas você vê o quão afiada é? Esta lâmina parece ter sido afiada recentemente. Quando olhei para baixo, pude ver que ele estava certo. A forma do objeto era incomum, mas, de longe, a qualidade mais estranha era o quão afiado parecia ser. As bordas na ponta, onde a ferrugem havia sido removida, estavam brilhando. Ao pagar, suas palavras finais para mim foram: não sei o que estava prestes a acontecer aqui, mas estou realmente feliz por ter chegado quando cheguei. Agradeci silenciosamente ao fazer o pagamento e ele me disse que eu provavelmente precisaria entrar em contato com a polícia quando chegasse em casa, e então me perguntou onde eu queria que ele colocasse o objeto. Eu nem queria levá-lo comigo, mas abri a janela de trás para que ele pudesse colocá-lo no porta-malas. Deixamos o estacionamento juntos, ele virando para um lado e eu para o outro, indo pela pequena e sinuosa rodovia que levava para casa, que ainda estava a 1 hora de distância. Assim que chegamos em casa e as crianças estavam seguras dentro de casa, entrei em contato com a polícia. Embora o policial ao telefone tenha ouvido educadamente, ele declinou quando ofereci para levar o objeto comigo. Fui informada de que pareciam ser um par de tesouras cirúrgicas especializadas, com base na minha descrição e medidas dadas por telefone, o que achei bastante perturbador. Lembro-me de me perguntar como ele saberia mesmo disso. Tentei ao máximo não tocar em nenhuma das superfícies, esperando que algum dia pudessem levantar impressões digitais ou testá-las para DNA, mas a história parecia entediar o policial. Ele realmente não parecia interessado. Sua atitude insinuava que não havia mais uma emergência e que aquela ligação telefônica não era mais importante. No final da ligação, como para apimentar um pouco as coisas, ele sugeriu que parecia que eu tive muita sorte e que talvez devesse ficar com as tesouras por alguns dias, apenas no caso de alguém do seu escritório entrar em contato comigo mais tarde. Eu as embrulhei cuidadosamente em jornal e as coloquei em uma unidade de armazenamento de tijolos atrás de nossa casa. Lá permaneceram por vários anos, intocadas, até finalmente nos mudarmos, não querendo trazê-las por vários estados, as joguei relutantemente no lixo. Se você olhar os antigos relatórios de notícias, várias mulheres desapareceram em todo o estado da Geórgia. Alguns corpos foram encontrados eventualmente, mas outros continuam desaparecidos até hoje. Muitas vezes me perguntei o que teria acontecido se aquele atendente de serviço não tivesse chegado quando chegou. Se meus filhos ainda teriam uma mãe, se eu ainda teria meu filho e minha filha, se eu teria perdido todos esses anos com eles. Acho que nunca saberei, mas aprendi algo muito importante sobre mim naquele dia. Sempre achei que fosse bastante consciente do meu entorno, boa em ler as pessoas e me manter segura, mas porque estava tão exausta, cansada e presa em uma cidade diferente, meu bom senso e inteligência simplesmente me abandonaram por um tempo e não estavam funcionando naquele momento. Muitos dos meus amigos e familiares acreditam que nossos problemas com o carro e minha falta de consciência naquele dia poderiam facilmente ter custado nossas vidas.